Declaro aberta a presente sessão ordinária da Terceira Câmara Civil de Direito Público Coletivo. Eu cumprimento as ilustres colegas. A desembargadora Serli, que está compondo hoje o quórum. O digno representante do Ministério Público, o Procurador de Justiça. Os ilustres advogados e advogadas presentes, servidores da Casa. Eu consulto inicialmente os colegas se há alguma correção a ser feita quanto à ata da sessão pretérita. Não havendo, declaro, portanto, ela aprovada. Eu quero comunicar aos ilustres pares, aos jurisdicionários e advogados, que os processos da minha relatoria, com exceção ao pautado de número 81, todos os outros serão adiados por uma sessão. Também os processos nos quais eu seja revisor da colega relatora, doutora Wandimara, também serão adiados. A exemplo também dos processos todos nos quais a colega desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, seja relatora ou seja revisora, ou eventualmente esteja com pedido de vista, também serão adiados por ausência justificada. Com isto, nós faremos um julgamento, apenas atendendo o pedido de preferência por sustentação oral, que é o 22 da pauta, e eu quero justificar apenas que eu terei que me ausentar dentro de 1 hora em razão de um luto, que eu vou ter que acompanhar o velório de um sobrinho. Então, por essa razão é que eu terei que me ausentar. Então, em mesa, o 22 da pauta, que é um recurso de apelação 2661-3/2014 da comarca de Sorriso, tendo como apelante Instâncio Soares do Nascimento e o apelado Adilson Retorci, e o município também já anunciado. É uma ação de indenizatória de acidente de trânsito, falecimento da vítima nas vias de uma sinalização não adequada, a responsabilidade civil em acidente de trânsito, colisão no cruzamento. Em razão dessa ausência, foi responsabilizado, aliás, não foi responsabilizado o município e, consequentemente, a ação foi julgada improcedente. Não há parecer, por entender que não há interesse público em jogo. Recorre, portanto, o promovente ou os promoventes da ação, e com a palavra a relatora, a doutora Wandimara. Obrigada, senhor presidente. Egrégia Câmara, os apelantes Estácio Soares de Nascimento e Lovane Carme Locatelli alegam que seu filho de 19 anos de idade, Luiz Gustavo Locatelli do Nascimento, saiu para trabalhar às 7h20 do dia 30 de nove de 2009 com sua motocicleta pela via preferencial que sempre utilizava quando o apelado Adilson Retucci irrompeu na preferencial, causando o acidente que ceifou a vida de Luiz Gustavo. Afirmo que a conduta culposa do condutor Adilson Retucci é reconhecida por ele e a conduta omissiva do município de Sorriso também é incontroversa. Alegam que a sentença, no momento, afirma que ambos os condutores agiram com culpa para elidir a responsabilidade do município apelado e para não condenar o apelado do Adilson Retucci, afirmou que não havia sinalização no local. Sustenta que o apelado Adilson agiu com dolo eventual, pois que se não conhecia o local, deveria conduzir o veículo com cautela e prudência, que no local havia visibilidade, que o apelado reconheceu em suas declarações que a via era preferencial e que sequer viu o falecido em sua motocicleta. Discorre sobre a sinalização, as normas do Código Brasileiro de Trânsito afirmam que existiu no mínimo culpa do apelado Adilson relativamente ao município apelado, sustentam o dever desse em sinalizar devidamente o trânsito e manter a devida sinalização. Afirmam que o município apelado assumiu materialmente a responsabilidade ao sinalizar com placas dos dois sentidos da via onde ocorreu a colisão, todavia incorreu em omissão a não dar a devida manutenção, pois as placas de pare no dia do acidente estavam caídas.
alegam que há concorrência entre os apelados, respondendo o apelado Adilson Retucci subjetivamente e o apelado município objetivamente. Afirmam que o dano moral está demonstrado, os danos emergentes estão documentalmente comprovados, assim como os lucros cessantes. Requerem a reforma da sentença para condenar os apelados contra razões dos apelados. Adota a Procuradoria se absteve, é o relatório. Então, com a palavra, o digno advogado pelo prazo de 15 minutos. Senhor presidente, muito bom dia. Meus sentimentos pela perca. Desembargadora Serli, bom dia. Desembargadora doutora Wandimara Zanotto, meu muito bom dia. Senhor presidente, hoje vou ser muito objetivo, em razão do que Vossa Senhoria já expôs e também do tempo que me resta. Vou ser bem objetivo e direto. Nesta oportunidade, senhor presidente, eu peço a palavra em nome da doutora Franciele, que é a advogada que iniciou esse processo, que é irmã do falecido e que hoje não pode estar aqui na sustentação, até por motivos sentimentais. Mas peço a palavra também, senhor presidente, em nome de um pai, de uma mãe, que perdeu um filho, como muito bem relatado aqui pela doutora Wandimara, perdeu um filho de 19 anos e, como consta nos autos, a sua carteira de trabalho está dentro do processo, já exercia um cargo de gerente de uma empresa. Foi perdido um filho promissor, um filho trabalhador, e que, como também relatado pela doutora Wandimara, Luiz Gustavo Locatelli do Nascimento, todos os dias trafegava na mesma via, no mesmo horário, da mesma forma, naquela via preferencial da cidade e comarca de Sorriso. Lá ele trafegou no dia 2/10/2009, por volta das 7h30 da manhã, como fazia todos os dias, e lá, na sua via preferencial, inusitadamente, um veículo S10 atravessou essa via preferencial e, sem dando qualquer oportunidade de reação, sem qualquer tipo de oportunidade de reação, veio a perder a vida num acidente de trânsito. Esses são os fatos que estão, desembargadora Serli, provados nos autos. O processo traz toda essa realidade com uma riqueza de detalhes. E aí, senhor presidente, estes fatos foram combatidos pelas partes sob argumento de que, naquela via preferencial, apesar de haver uma placa de pare, essa placa estava quebrada. Caiu, simplesmente, alguém bateu, sei lá, caiu essa placa de pare, essa placa estava no chão. Isso está provado nos autos, muito bem relatado, e está caracterizado. E a defesa argumentou ali, os apelados, que pela placa não estar no local adequado, não havia qualquer tipo de responsabilidade. E da mesma forma, a sentença veio e afastou a responsabilidade, inclusive, do município de Sorriso. Bom, esta realidade, senhor presidente, e aqui digo eu, a vítima fatal, a família, a advogada que pleiteou esse direito, todos foram negados esse direito de indenização, simplesmente pelo fato dessa placa estar no chão, não haveria responsabilidade. Mas o que me espanta é que a própria sentença, desembargadora Serli, trouxe com exatidão os fatos narrados por mim. Eu não consigo entender como uma sentença que traz a seguinte afirmação, e aí peço vênia, senhor presidente, para ler a sentença um trecho. Portanto, sem grandes delongas, não se pode apontar o requerido município de Sorriso como culpado do acidente ocorrido, quando a responsabilidade e a prudência, segundo a própria lei, menciona, deve partir dos condutores do veículo. A própria sentença reconhece que a cautela deve partir do condutor do veículo. E aí continua a sentença, aspas, ao analisar a conduta do requerido Adilson Retucci, verifica-se que o mesmo invadiu uma via preferencial. Invadiu uma via preferencial. Entretanto, não havia sinalização no local indicando tal situação. Comprovado nos autos que a placa de pare no sentido contrário ao que trafegava o requerido. Ela mesma afirma que a via era preferencial. Então, acostou nos autos, havia uma prova nos autos em que a via em que trafegava a vítima era preferencial. E ainda afirma a sentença. Assim sendo,
em que pese havia que o filho dos requerentes trafegava era preferencial, não havia qualquer indicação local. Assim sendo, não havendo adequada sinalização indicando a via preferencial, aplica-se a regra do artigo 29. Então não resta dúvida, senhor presidente, que a via era preferencial, que ali ele estava trafegando, que a placa estava removida do local, testemunhas afirmam, todos afirmam, e os apelados confessaram em sua defesa que a placa estava caída, confessaram que ele entrou na via preferencial. A própria defesa, as folhas 166, 170 e 177 afirma isso. Entretanto, mesmo reconhecendo todos os fatos que aqui eu estou mencionando, o réu Adilson, que invadiu a via preferencial, tanto o município de Sorriso, foram absolvidos de qualquer responsabilidade, desembargadora Serli. E aí, com toda a humildade do mundo, eu entendo que o magistrado e vossas excelências que estão aqui tiveram muita coragem para decidir durante toda a carreira de vossas excelências. O magistrado tem que ter coragem de, quando identificado o fato, agir com o rigor da lei para condenar e agir com o rigor da lei também para absolver, para julgar improcedente uma ação. Mas não há como não dizer que essa sentença é absurda, porque ela reconhece todos os fatos trazidos nos autos, reconhece toda uma realidade, mas quando vai julgar, simplesmente afasta qualquer responsabilidade. E aí, já caminhando para o fim, senhor presidente, destaco mais um trecho da sentença. Aspas. Destarte, não restam dúvidas que cabe ao município sinalizar devidamente o trânsito. O próprio magistrado afirmou isso. E afasta a responsabilidade do município em indenizar? Faltou coragem, desembargador Serli. Faltou vontade de decidir. Faltou respeito com uma família que perdeu um ente querido. Um menino promissor de 19 anos, gerente de uma empresa, sustento de uma família, e simplesmente julgou improcedente a ação, mesmo reconhecendo toda essa realidade. E contra inúmeros precedentes desta Câmara, por exemplo, e aqui, peço vênia, senhor presidente, muito rapidamente, um voto da desembargadora Maria Aparecida, que hoje está ausente da sessão, onde a doutora Wandimara foi revisora. Ela afirma: a omissão da administração pública na manutenção e sinalização em via pública que se encontra em obras impõe a ratificação da sentença que condenou os requeridos pelos danos materiais e morais causados aos autores, publicado em 25/1/2016. E aí eu posso mencionar inúmeros outros julgados, senhor presidente. Se o conjunto fático probatório assegura ao evidenciar que o acidente foi causado por condutor de automóvel que, desrespeitando a sinalização, avança a via preferencial e atinge motociclista, causando seu óbito, reste patenteada a responsabilidade pelo sinistro e, via de consequência, o dever de indenizar. Julgamento da apelação 55.332/2014, segunda Câmara Civil, 1/7/2015. Assim, senhor presidente, forte nessas razões, desembargadora Serli, doutora Wandimara, eu peço que seja reformada essa sentença, condenando os apelados, tanto o município de Sorriso, como o condutor do veículo, aos danos morais, materiais, pensionamento, todos decorrentes dessa perda desse menino promissor, que tinha um futuro pela frente, e que a convivência deste ente querido foi cerceada por um ato imprudente e negligente. Forte nessas razões, peço provimento do recurso, um bom dia a todos e uma ótima sessão. Com a palavra a doutora relatora. Senhor presidente, já muito bem explicado pelo doutor advogado, a sentença chegou à conclusão de que havia culpa concorrente e, contudo, julga improcedente o pedido. Então, de fato, tem essa incoerência. Estou entendendo que o apelo tem razão de ser, que há uma culpa concorrente mesmo, porque o menino também tinha dever de cuidado ao atravessar o cruzamento. E estou só afastando o dano material, porque já a família recebeu o seguro DPVAT e o lucro cessante também, porque não havia dependência. Mas estou
concedendo o dano moral, fixando o valor de 78 mil para 50%, a razão de 50% para cada um, condenando um município e o motorista. R$ 78.800. Então, eu estou dando parcial provimento ao recurso dos apelantes. Essa é a conclusão. Se precisar de mais algum esclarecimento, eu posso fazê-lo. Adiro o voto da digna relatora, com voto na sua excelência, a desembargadora Serli. Estou numa dúvida absurda, porque qual seria a concorrência dele, do menino? Ele estava acima da velocidade, ele estava sem a carteira de motociclista, a moto não estava correta, estava ruim. Porque se ele está na via preferencial, dentro da normalidade, dentro da velocidade correta, com toda a documentação correta, e o seu bem móvel também correto, eu não vejo concorrência. Eu não vejo concorrência. Entendeu? No meu sentir, a culpa é exclusiva do município, porque não sinalizou direito, e também da pessoa que invadiu a via preferencial sem o que causou o acidente. Então, no meu sentir... Ocorre o seguinte, ele passava ali todos os dias, né, era o caminho dele. E o juiz aplicou o artigo 44 do Código de Trânsito, que diz que ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que têm o direito de preferência. Então, foi aplicado foi nesse sentido que houve concorrência em razão da direção defensiva, que ele não teria tomado o devido cuidado. Então, no meu sentido, eu dou parcial provimento ao recurso, não na fundamentação da relatora. Não reconhecendo a culpa concorrente. No entanto, não defiro os danos materiais, porque eles já receberam, mas defiro, sim, os danos emergentes. Defiro os danos emergentes. Se esse menino mora com os pais, a relação de dependência é evidente. Está morando com os pais, tanto do lado do pai e da mãe, com relação a ele, é evidente, e deles também. Então, parcial provimento no sentido de dar danos emergentes, danos morais, e vou aumentar o valor. Acho que R$100 mil seria o ideal, 50 mil para cada um. 50 para o município, 50 para o condutor do veículo. É o meu voto. Depois eu peço que seja encaminhado o processo para que eu possa... A secretaria encaminhava, a senhora. Proclama o resultado. Por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso, prevalecendo o entendimento da relatora quanto à condenação solidária do município e do senhor Adilson, né? Retucci é o condutor do veículo. Essa é a proclamação. Em mesa, em julgamento, o 81 da pauta, processo da meia relatoria, um agravo 10.48.58/2015, com marca capital, agravante Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão, o AMPA e outros, e no polo passivo desse recurso está o Ministério Público. No juízo de base, foi aviada a apresentação civil pública, declaratória nulidade do ato administrativo, instaurado com apurar as informações advindas, defesa do meio ambiente natural de Cuiabá, irregularidades praticadas por parte da Secretaria de Administração. Nesse caso, o recurso tem como objeto o ato processual do juízo que recebeu o recurso de apelação, e apenas pelo efeito devolutivo e não suspensivo. A tese dos recorrentes é de que, excepcionalmente, teria que ser recebido
no efeito também suspensivo. Ouvida a douta Procuradoria, opinou pelo desprovimento do recurso. Mantido o parecer, eu estou, eminentes pares, a encaminhar o voto no sentido de dar provimento, porque a hipótese aqui cai na excepcionalidade em que é necessário atribuir também o efeito suspensivo, e caso contrário, a decisão ela pode ser cumprida a qualquer momento, com a desocupação da Associação de Produtores de Algodão do prédio. O fato de base dessa ação é aquela situação, acho que todos já conhecem, no perímetro do Centro Político Administrativo, o CPA, foi dada permissão pelo Executivo Estadual à construção de certos prédios para a empresa, para a atividade privada, né, ou hora pública. E essa permissão teria sido concedida e ela foi objeto de uma investigação no inquérito civil, consequentemente deu ensejo a uma ação civil pública para declarar a nulidade dessa permissão. Então, a ação foi julgada procedente, está em grau, foi interposto o recurso de apelação e só foi recebido apenas no efeito devolutivo. E ele pretende ser atribuído ao efeito suspensivo. E eu estou a entender que, nesse caso específico, caso concreto, caracteriza uma das excepcionalidades e, portanto, eu estou dando provimento ao recurso. Com voto a doutora Vandimara. De acordo. Doutora desembargadora Serli. De acordo. A unanimidade proveu o recurso nos termos do voto do relator. Vamos julgar os processos da nomenclatura, o agravo regimental. Eu tenho uma lista, todos eles eu estou desprovendo, desembargadora Serli, doutora Vandimara, que são, respectivamente, o 20, da pauta complementar, 22, o 23, o 26, o 27, o 29, tudo a respeito da URV. De acordo. Monocraticamente. 30, o 31, 32, 34, o 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 67, na pauta geral, 68, 70, 71, 73, 140, 144, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 159, 160, 162, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 72, 173, 174, 75, 176, 177, 178, o 4 da pauta complementar, 5 da pauta complementar, 6, o 7, o 8, o 9, 10, o 11, 12, 13, 14, 15, o 2 da... tem mais um da pauta complementar. Todos esses, a conclusão é pelo desprovimento do recurso, portanto, mantendo a decisão impugnada
que julgou o recurso, singularmente. A unanimidade, essa proclamação para todos os anunciados, a unanimidade desproveu o recurso nos termos do voto do relator. Ainda temos da doutora Wandimara, que está no cargo de desembargadora aqui, então, desembargadora também, 5 da pauta geral, 6 da pauta geral, 7 da pauta geral, 8, o 9, o 10, o 11, o 12. Só o 12, desembargador. Oi? Só o 12 que é diferente. Então, separa o 12 por hora. O 51, o 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, tem 62 também. 62, 69, 62, 63, 64. 64, 141, 42, 143, 145, 148, 146, 146, 148, 157, 158, 154, 154, obrigado, 161, 163, 164, 165, 1 da pauta complementar, 2 da pauta complementar, 3 da pauta complementar. Pois De não, acordo. pois não, doutora? 1, 2, 3 da pauta complementar, depois Isso. tem o 19, o 21, o 24, o 25, 28 e o 33 da complementar. Pois não. Todos esses agravos regimentais estou negando provimento. Por votação unânime, desproveu o recurso nos termos do voto da relatora. O 12 da pauta O 12 geral, eu não por favor. conheço, porque é Por- intempestivo. Intempestivos. Estou de acordo. De acordo? A unanimidade não conheceu do recurso, nos termos do voto da relatora. Embargo. A lista de embargo e declaração, eu tenho o 109 da pauta da minha relatoria. O 109, o 128, o 110, o 16 da pauta complementar, 17 da pauta complementar e o 18 da pauta complementar. Não há nenhuma omissão, não há nenhuma contradição, nenhuma obscuridade a ser sanada no presente recurso. O que a gente observa é que é mais uma tentativa de rejulgamento da matéria. Estou de acordo. Por isso eu estou encaminhando o voto pelo desprovimento. Então, a unanimidade desproveu o recurso nos termos do voto do relator. Esse tema, embargo e declaração, eu trago à mesa da relatoria da doutora Wandimara, é o 108, 122, 123, o 124 e 129. Com Estou a de palavra. acordo também. Também todos estou rejeitando, porque não há omissão nem obscuridade a ser aclaradas nesses embargos de declaração. A unanimidade improveu o recurso nos termos do voto da relatora. E o da pauta complementar, o 17 e o 18 são meus, tá? Também no mesmo sentido. Anunciado, então, em mesa, o 17 e o 18 da pauta complementar da relatoria da doutora Wandimara, embargos de declaração. Ela está encaminhando o voto pelo improvimento. De acordo. Então, a unanimidade improveu o recurso, nos termos do voto também da relatora. Eu suspendo por 3 minutos a sessão, presente sessão.
Então, quero aproveitar para dizer meus pêsames, que esse menino encontre o descanso e a luz, e que o verdadeiro sentimento de eternidade paire na família, que a gente compreenda isso. Todo o meu amor e meu carinho para vocês. Eu quero externar também, a exemplo da desembargadora Serli, e de todos nós, né, nossos sentimentos pelo passamento desse sobrinho do desembargador Márcio, que nos deixa aí muito jovem, né, 16, 17 anos. Quer dizer, uma situação difícil para a família e todos, né, de modo que nós então externamos nossos sentimentos e nossas congratulações. Palavra de conforto a todos os seus familiares, o desembargador Márcio, a mulher dele, a doutora Márcia, enfim, a todos que são caros a essa criança, que, aliás, parece que a essa altura o universo inteiro. Tá? Tenhamos, então, fé e vamos trabalhar. Então, em votação, o 13 da pauta é um agravo em que é agravante Nildo Lima Queiroz e Ireli, e agravado o Estado de Mato Grosso, a doutora Lavanda de Maria, relatora. Então, eu não sei, eu estou agora substituindo o desembargador Márcio, é isso? O desembargador Márcio e a desembargadora Serli é a segunda vogal. Com a palavra, eminente relatora. Senhor presidente, Igreja Câmara, esse mandado de segurança impetrado por essa empresa contra o gerente da conta corrente fiscal, a liminar foi indeferida. O que ele busca é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário que foi lançado na conta corrente fiscal e decorrente de uma multa aplicada com base na resolução 7/2008. É aquela matéria de margem de lucro dobrada, não sei se os senhores se recordam, onde quando a empresa é lançada nesse regime tributário especial, regime diferenciado, ela perde aquele desconto. A gente, às vezes 50%, às vezes 100%, e causa um prejuízo efetivo para a empresa enquanto ela ainda está discutindo o débito num recurso administrativo. Então, nesse caso, eu dou provimento ao recurso e reformo a decisão e suspendo a exigibilidade do crédito até o julgamento do mérito do mandado de segurança. É uma liminar, né? Eu estou de acordo. Na verdade, não deve ser... Sim, eu e a desembargadora Aparecida julgamos assim. O desembargador Márcio, às vezes, acompanha, outras vezes não. Quando éramos eu, a desembargadora Aparecida e a desembargadora Erotides, era unanimidade. Nessa matéria, eu vou pedir vista. Não, há casos em que não estão se discutindo, quando eles não estão discutindo a dívida, a gente não concede. Piada a conclusão do julgamento, razão do pedido de vista do vogal. O Luiz Carlos também pensa assim. Como o Márcio não, né? Mas eu ia parecer que fica com uma areia aqui. É muito perigoso. Você tem que entrar mais.
Em julgamento, o 14 da pauta é um agravo de instrumento que figura como agravante sério em comércio de alimentos e agravado do Estado. Sessão de compensação declaratória com a palavra eminente relatora. A composição da Câmara é a mesma do julgamento passado. Senhor presidente, é uma exceção de incompetência. O juiz declinou a competência para a comarca de Rondonópolis. Essa discussão, já julgamos vários casos. É o grupo Big Master, que tem localização no município de Tangará da Serra, mas estava construindo um supermercado em Rondonópolis. Ocorre que, sobre a mesma questão da cobrança do ICMS sobre os materiais adquiridos para a utilização da construção da loja em Rondonópolis, existe inúmeros processos discutindo essa matéria. Então, em razão da conexão, eu dou provimento ao agravo para manter a ação declaratória de inexigibilidade tributária na comarca de Tangará. É assim que eu tenho votado nos demais casos. Não. O juiz declina de... Não, esse aqui é uma exceção. Esse aqui é uma exceção. Sim. Eu estou de acordo. Recurso provido. Opa, vem para cá. É o 15 da pauta, também é um agravo de instrumento, agravante O e agravado município de Juara. Excelência tem a palavra, a composição da Câmara é a mesma. Julgamento passado. Aqui é uma anulatória também, onde o juiz indeferiu a tutela antecipada, onde a agravante, a OIO, busca a suspensão da exigibilidade de uma multa administrativa imposta pelo PROCON. A multa foi imposta em razão de má prestação de serviços, oferecimento e contratação de serviços que não foram utilizados pelo consumidor, uma série de irregularidades. Eu estou negando provimento, mantendo a decisão. Recurso, se nega provimento. Público e notório. 16 da pauta. Agravante João Emanuel, agravado Ministério Público. É um agravo de instrumento, a excelência tem a palavra. A composição da Câmara é a mesma. Senhor presidente, egrégia Câmara, aqui é uma ação popular, uma ação civil pública, que foi julgado, sentenciado, e o recurso de apelação recebido apenas no efeito devolutivo. E o agravante busca o efeito suspensivo, alegando danos irreparáveis. Tem uma preliminar de não conhecimento, que eu estou rejeitando. O Ministério Público está entendendo que a cópia da publicação do DJE no processo não era suficiente como inteiro teor da decisão agravada, mas tem decisão nesse sentido. Ele juntou a decisão inteirinha no recurso, a cópia da publicação integral. Então, eu estou rejeitando. E no mérito do agravo, ele foi condenado à perda da função pública, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o poder público, pagamento de uma multa civil de 20 vezes o valor da remuneração e o pagamento de um danos morais coletivo de R$500 mil. Então, com relação à perda da função, suspensão de direitos políticos e o poder de contratar, ele tem o benefício do trânsito em julgado, que só vai poder ser efetivamente executado após o trânsito em julgado. Artigo 20 da Lei 8.429 de 92. Contudo, a multa dos R$500 mil, ela pode ser executada provisoriamente até a constrição, até a penhora. Então, em função disso, eu estou concedendo um efeito suspensivo nesse caso. Eu estou de acordo, Maria Oceli. Estou de acordo. Dou provimento ao recurso. Provido. Sim. 17 da pauta. Marco Antônio Tomeu, agravante e agravado do Ministério Público. Ação Civil Pública, Meio Ambiente, agravada a decisão que definiu o pedido de anunciação de tutela.
Excelência tem a palavra. Igreja Câmara, aqui esses 3 agravantes, não, 4, são proprietários da fazenda Furna, que tem 3.000 hectares. E a discussão é a área da reserva legal. Na verdade, eles insistem na manutenção do código anterior. Eles querem manter a reserva legal em apenas 20%. Quando o Ministério Público busca a aplicação da nova lei, que aumentou para 35% essa reserva legal na área onde é município de Rondonópolis, a localização. Então, a decisão agravada deferiu os pedidos liminar do Ministério Público, mandando averbar na matrícula do imóvel a existência da ação e, com relação à área da reserva legal, determinou uma série de ação: regularização da área da reserva junto ao órgão ambiental no prazo de 90 dias, recomposição, regeneração natural e compensação no percentual dos 35%, que corresponde a 1.296 hectares. Determinou, com relação à área de preservação permanente, que ele cumpra o PRAD, que apresente um PRAD em 90 dias, com relação à totalidade da área, que suspenda por 90 dias a exploração econômica, até que seja delimitada a área da reserva legal e o cercamento da reserva legal. Quer dizer, uma série de medidas que eu estou entendendo que está correto. Eu estou negando o provimento ao recurso dele. Eu estou de acordo. Por isso é que se nega provimento. Da Cáceres, agravante é Luzia Schneider e agravado município de Cáceres e ainda agravado Claudemir Cruz. Excelência, tem a palavra a composição da Câmara. A composição da Câmara é a mesma. Senhor presidente da Câmara, aqui o juiz reconheceu a ilegitimidade do município de Cáceres e o excluiu da relação jurídica e determinou que o processo fosse redistribuído por uma das várias ações civis. O que a Luzia está buscando é responsabilizar o município porque ela comprou um imóvel com base no carnê do IPTU, que estaria no nome da pessoa que a vendeu para ela, sendo que quando ela foi buscar no registro de imóveis não era aquela pessoa. Aliás, nunca tinha sido registrado em nome daquela pessoa. Por algum erro lá dentro da prefeitura constou o nome e ele usou aquele carnê para dizer que o imóvel era dele, vendeu para ela, causou um prejuízo, mas de fato a decisão está certa, excluiu. O prefeitura não tem relação jurídica nenhuma com isso. Ninguém pode comprar um imóvel com base em carnê de IPTU, né? A lei não vai socorrê-la. Não com relação a prefeituras. O município. Aqui diz que é uma declaratória. E existência de relação jurídica. Mas eu acho que ela tem que ser cumulada, porque ela está buscando o ressarcimento. Ela tem que estar acumulada, apesar de constar aqui só declaratória, mas eu estou achando que ela é acumulada. Podia pegar o processo, né, pra gente dar uma Eu estou de olhada. acordo com Estou o de relator. acordo. Quero até ver isso aqui na hora de arrumar. 19 da pauta, com marca de Porto Alegre do Norte, agravante Emival, agravado Câmara Municipal de Porto Alegre do Norte. Excelência tem a palavra, a composição da Câmara é a mesma. Senhor presidente, aqui o objeto do agravo é uma decisão que indeferiu a liminar pleiteada pelo Emival, agravante, que ele quer suspender, busca suspender uma comissão parlamentar de inquérito que foi instaurada pela Câmara de Porto Alegre do Norte para apurar comprovação de gastos, ressarcimento de concessão de diárias, ressarcimento de despesa de viagem. Não tem nenhuma nulidade, nada que possa suspender de plano a CPI que foi instaurada. Na verdade, ele alega que o presidente é inimigo dele, mas não tem como verificar isso
numa liminar, né? Numa decisão liminar. A questão é assim, a discussão é quanto ao objeto da investigação e não nas representações, não é na composição de representação partidária, que não, né? É o objeto do próprio objeto da CPI que ele questiona? Não, ele alega que ocorreu na sessão plenária que excluiu da composição um dos maiores partidos, é uma das alegações dele. Não obedecendo à proporção partidária, indiciou o vereador denunciante. Só que eu estou entendendo que isso, eu não vou suspender liminarmente, ele vai ter que demonstrar. Não, isso é mandado de segurança. Se ele não trouxer as provas de plano, não está demonstrado. Então, eu estou mantendo a decisão do juiz que não concedeu a liminar de suspensão da CPI. Eu estou de acordo. Essa é a alegação dele. Não. Recurso desprovido. Doutora, seja bem-vinda. Imagina. Seja bem-vinda, então, nossa corregedora, que está aí ainda vinculada a alguns processos, né, desembargadora? Então, nós vamos julgar o 111 da pauta geral, que é um embargo de declaração, em que figura como embargante Eliane Francisco Lisboa e agravado Instituto Nacional de Seguridade Social. É relatora a desembargadora Maria Erotides, a desembargadora Serli como convocada e a doutora Vandimara como segunda vogal. Vossa Excelência tem a palavra. Bom dia a todos, a Igreja, a Câmara. Obrigado, senhor presidente, senhor procurador. Esses são embargos de declaração que foram opostos ao acórdão proferido num recurso de apelação que deu parcial provimento ao apelo do INSS. Segundo o processo, se tratava de uma ação de aposentadoria por acidente de trabalho, onde a senhora Eliana, que é a embargante hoje e era apelada, a ela foi conferida a aposentadoria compulsória integral por fibromialgia. A gente deu parcial provimento, mantendo apenas o auxílio doença, porque se trata de uma senhora com 33 anos. E o laudo pericial dizia que a incapacidade era apenas parcial. Então, ela está inconformada com o acórdão e dizendo que houve omissão com referência à análise do laudo pericial. Eu estou trazendo o excerto do voto dizendo que não houve, que, na verdade, ela está inconformada com toda a razão, porque foi mantido apenas o auxílio-doença, mas eu estou negando o provimento, dizendo que não há omissão no acórdão. De acordo, recurso desprovido. O próximo é um embargo de declaração também. Embargo de declaração. É o 112 da pauta geral, que é embargante o Estado de Mato Grosso, embargado o Sindicato
dos trabalhadores do ensino público de Mato Grosso, e a composição da turma é a mesma. Vossa Excelência tem a palavra, desembargadora Herotíades. Obrigada. Senhor presidente, esses são aqueles processos que o sindicato dos professores acabou ajuizando. Não sei se recordam, foram inúmeras ações colocadas sempre por ordem alfabética dos professores aposentados. Não sei se recordam desses processos. E era para estender a verba do auxílio à docência, né, para os aposentados. Então, a gente deu provimento, dependendo da data da aposentadoria, isso já foi aos tribunais superiores, já voltaram. Esse caso específico, o Estado está arguindo que, no acórdão do regimental, porque a gente está fazendo só o restante por decisão monocrática, houve uma regimental, trouxe para a Câmara manteve. Aqui, o Estado está dizendo que, no acórdão do regimental, a gente não fez, houve uma contradição, segundo eles, no exame do índice de correção. O Estado já não está mais se insurgindo contra o reconhecimento da paridade. Ele está se insurgindo agora contra o índice de correção e está dizendo que tem que ser a TR. Acontece que nós entendemos que se trata, nesse caso, de verba de natureza previdenciária, então, que não tributária. Então, não se aplica a TR, se aplica o INPC. Então, eu estou dizendo que o Estado aqui está equivocado e que não há nada a ser mudado, e estou mantendo o voto. Recurso desprovido. Mais um? Tem mais um? É o 113 da pauta. Eu não estou participando em algum esclarecimento? Não, né? Então, está decidido. 113. 113 da pauta geral, também um embargo de declaração, em que embargante o Estado de Mato Grosso, embargada Elza Maria da Silva Oliveira, não sei se a matéria é a mesma, e a composição da turma é a mesma, então o recurso é que se nega provimento. O que é isso aqui? Apelação? Desculpe, esse aqui, desculpe, desembargador, nesse aqui foi justamente, houve o equívoco, e eu estou dando provimento para fixar o INPC. Aqui houve o equívoco. Eu estou acolhendo os aclaratórios. Então, desculpe. Mas no mesmo 112, sentido, né, da votação. 113. Nós julgamos agora para trás. 112. Então, no 112, na pauta, a conclusão do julgamento fica anotada como recurso a que se dá provimento no termo do voto da relatora. Então, claro. O 113, também é um embargo de declaração. Isso aqui já... Então, vamos fazer a anotação. A Vossa Excelência está julgando o 113 para corrigir, para ficar igual ao 112. Então, o 113, a correção é no 113, para ficar o mesmo índice aplicado ao 112, que é o NPC. Então, para efeito de anotação aí, dá-se provimento ao 113 da pauta. O 112 nega provimento. Pauta complementar é um agravo regimental, também da relatoria da desembargadora Maria Aparecida, que tem a palavra, e com a composição da turma, nesse caso sou eu, com o respectivo desembargador Márcio Vidal, e a desembargadora Vandimara. Com a palavra, a desembargadora Maria Herotíades. Esse é o 9254. Um da pauta complementar. Tá. É que esse aqui é o complementar 2. Um da pauta complementar 2. Que é o agravo regimental 9254. Exatamente. Esse é aquele caso onde a gente exclui honorários da Defensoria Pública, por entender que a Defensoria Pública hoje tem a paridade, tem toda a autonomia que conquistou a duras penas, mas, infelizmente, eles ainda estão recorrendo dessas decisões quando a gente nega o pagamento de verba honorária à Defensoria Pública. Esse é um caso, e eu estou desprovendo o agravo regimental. Eu estou de acordo, desembargadora, mas de acordo, recurso desprovido. Tem mais um? Tem. 2 da pauta complementar, sempre da relatoria da vereadora Maria Herotíades.
É o agravante regimental, agravante Carlos Carlão Pereira do Nascimento e agravado do Ministério Público. A excelência tem a palavra. E aqui a composição é a desembargadora Serli e a doutora Vandimara. Esse é um caso de recebimento de recurso de apelação em ação de improbidade administrativa, que foi recebido apenas no efeito devolutivo, e ele entende que foi colocado em risco a situação patrimonial dele, porque houve condenação ao pagamento de multa. E eu estou mostrando que a lei de ação civil pública, ela não se enquadra nas exceções previstas para recebimento de apelação nos efeitos, e estou negando o provimento ao regimental. Como voto do desembargador Serli, a doutora Vandimara. Pauta complementar 3. O 3 da pauta complementar. 3 da pauta complementar 2, melhor dizendo. Também é um agravo regimental. É o 89446, agravante o Estado, agravada agrícola alvorada limitada. A excelência tem a palavra, e a composição é a desembargadora Serli e a doutora Vandimara. Tá, esse é um agravo regimental também de uma decisão que foi proferida unilateralmente, num agravo de instrumento, também com relação a recebimento de recurso voluntário. Eu estou também negando, desprovendo o agravo regimental. Eu só aceitei porque é agravo regimental em decisão monocrática de agravo de instrumento. Alguma divergência? Recurso desprovido. O 4 da pauta complementar 2. Agravante o Estado de Mato Grosso, agravado Cristiane, agravo regimental, composição, desembargadora Serli e, como segunda vogal, doutora Vandimara. Vossa Excelência tem a palavra, desembargadora Maria Ortiz. Nesse caso, houve uma redução, na decisão monocrática da apelação, houve uma redução dos honorários advocatícios. E eles estão insurgindo dizendo que os honorários tinham sido fixados com base no artigo 20, mas a redução não foi substancial e ela está seguindo um parâmetro que a Câmara vem adotando durante vários anos em situações semelhantes. De acordo. Estou desprovendo. Curso desprovido. 5 da pauta complementar 2. Também um regimental, agravante o Estado de Mato Grosso, agravado do Ministério Público, município de Barra do Burgo. Vossa Excelência tem a palavra. Essa questão é um agravo regimental que foi interposto aqui no acórdão. São apelações tanto do Ministério Público quanto do Estado e foram negado provimento a ambos os recursos. A questão da ação civil pública para garantir o dever do Estado de acessibilidade dos deficientes a prédios públicos. Então, estão questionando, dizendo que isso é uma matéria que dá uma atuação que foge da esfera de atuação dos poderes, mas foi apenas para garantir. Isso é decorrência de lei, né? Na verdade, estou desprovendo. Curso desprovido. Ação civil pública de obrigação de fazer, né? Isso. Mas, bom. Pois não. Tá bom. Isso, então, Nós votamos uma situação dessa lá atrás aqui, eu defendi essa tese, né? 6 da pauta complementar 2. O 6 da pauta complementar também é um agravo regimental, é isso? Agravante, município de Cuiabá, e agravado MRF,
por sua mãe representada, tá? Isso Desembargador foi Maria Rotides, desembargador Arceli, primeiro vogal, segundo vogal, doutora Andinara. Vossa Excelência tem a palavra. Esse foi um julgamento bastante difícil, porque se trata de uma criança que acabou tendo uma amputação traumática dos dedos da mão e acabou se garantindo danos morais, danos estéticos, né? Dano estético ficou em 10 mil, dano moral de 5, e que o município de Cuiabá quer que se explique melhor. Ele quer, na verdade, ele quer que se divida o ônus da sucumbência, porque não foi garantido todo o valor que foi pedido. E nós temos já decisões, inclusive, de tribunais superiores, dizendo que não é o fato de você não dar o valor pedido que obriga com que a parte arque também com a sucumbência, né? Então, estou negando o provimento também nesse ponto. Estou de acordo. Recurso desprovido. Nesse aqui, da ministra Maria Isabel Galotti. Eu gosto muito da forma dessa ministra julgar, do trabalho dela. Ela fala exatamente isso, que na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. Então, eu estou acolhendo essa. Número 1 da pauta complementar, agora 3. Embargante município, embargo de declaração, município de Campo Verde, Lucas do Rio Verde, embargado Manuel Alaide Rodrigues. A composição é a mesma do julgamento anterior. Esse é um embargo de declaração apenas com efeito pré-questionatório e sem omissão e sem contradição. Eu estou rejeitando por isso. Curso desprovido. 2 da pauta complementar, 3. Embargante espólio de Antônia Resplandes da Paz, representado por sua inventariante, e embargado município de Barra do Garça. Vossa Excelência tem a palavra, a composição também é da desembargadora Celi, desembargadora Vandimara. Também não estou encontrando contradição nesse acordo. Ele alega que houve o requisito da legitimidade do espólio, não foi analisado, foi tudo analisado, não há nenhuma contradição nem omissão. Estou rejeitando. Recurso desprovido. Três da pauta complementar 3, embargante Facine, Comércio e Confecções, agravado do Estado de Mato Grosso, embargado, melhor dizendo. A composição é a mesma da anterior. Vossa Excelência tem a palavra, senadora Maria Rotides. Também é um acórdão proferido num agravo regimental, onde não há nenhuma omissão, nenhuma contradição a ser acolhida. De acordo? Recurso desprovido. 4 da pauta complementar 3. Agravante ao município de Juara e agravado BFL Leasing. A composição é a mesma. Vossa Excelência tem a palavra, senadora Maria. Tá, isso é aquela questão de competência para a cobrança do ISS sobre arrendamento mercantil. Então, a gente entende, esse entendimento das câmaras de direito público, que a competência é do município onde o serviço efetivamente foi realizado. Então, a gente está mantendo esse entendimento e estou negando provimento também a esse agravo regimental. Recurso desprovido. Nada mais havendo, agradecendo a presença de todos e registrando a satisfação de estar convivendo com a turma aqui, que não é a minha Câmara, né? E declarar, então, encerrada a nossa sessão. E eu queria apenas relembrar, eu fiquei preocupado com 12 e 13 da pauta complementar 1, né? Porque, na verdade, como as situações são simétricas, são iguais, então precisa ficar igual. O 112, o recurso foi desprovido, e o 113 é que foi provido para ficar o mesmo índice do 112. Porque isso aí não pode errar, porque senão vai virar um efeito cascata, que tem trocentas pessoas nessa situação. Então, não tem problema não, né? Então, tá bom.